né? Apesar de que eu acho que hoje vai ficar bem claro o quanto esse assunto tem um fundamento teológico para mim, e cuidar do corpo e ser uma pessoa que leva a sério o corpo não é apenas uma questão estética e de saúde, mas também de reverência à criação de Deus, né? Então é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouco, sobre a fundamentação teológica primeiro desse assunto, né? A gente vai começar falando sobre o que é o corpo, e esse é o primeiro ponto nosso. Nossa jornada, então, vai passar por dentro das escrituras, por diversos textos bíblicos que eu fui selecionando. Obviamente que não são todos os textos bíblicos, visto que o corpo tem uma importância muito grande na Bíblia, mas eu peguei alguns textos apenas que dentro desses 40 minutos que a gente tem para conversar, que esses textos aí certamente vão nos ajudar a ter essa visão de todo sobre qual é a visão bíblica acerca do corpo, né, e a sua função, ou seja, a que se destina o corpo, né? Então, para a gente começar, gente, eu quero ler dois textos que estão lá em Gênesis, capítulos 1 e 2 de Gênesis. Nós vamos começar com a leitura desses textos. Eu até tinha, quando o Caleb me passou esse tema, eu até tinha separado um pouco para falar sobre a visão bíblica sobre o ser humano, a integralidade do ser humano e etc. Mas daí eu ouvindo o áudio do Luiz Riscado na semana passada, e eu sei que aquela 1 hora de palestra do Luiz Riscado, ele deve ter passado só uns 3 slides, né? Ficaram mais uns 282 slides, né? A serem passados ainda. Mas como ele já abordou esse tema, ele lembrou da série Livremente, ele falou sobre esse ser humano como uma unidade, né? Que manifesta-se em vida por meio do corpo, da alma ou do espírito, né? É um ser humano que ele tem elementos constituintes que carregam necessidades e potencialidades. Então, necessidades que nós temos espirituais, ou seja, necessidade espiritual, relação com Deus, necessidade de transcendência, necessidade de eternidade, do que nos conecta a um plano muito maior do que esse da nossa condição humana. Nós temos necessidades psíquicas, né, que tem a ver com o nosso desejo por conhecimento, o nosso desejo por afeto, então necessidades da nossa alma, necessidades de nos expressarmos, de nos relacionarmos, etc. E nós temos também potencialidades relacionadas a isso, ou seja, somos seres criados por Deus, dotados com a capacidade de desenvolver conhecimento, de nos expressarmos afetivamente com outras pessoas, somos seres relacionais e etc. Mas também nós somos corpo, né? Ou seja, nós temos também no corpo necessidades e potencialidades, né? Pelo nosso corpo, nós temos necessidades que estão relacionadas à manutenção da vida, à alimentação, à ingestão de líquidos, o prazer físico, a atividade física, que é uma fonte não só de cuidado do corpo, da mente, mas também uma fonte de prazer, de hobby, distração, enfim, coisas desse tipo. Eu estou vendo aqui que tem alguns ciclistas que às vezes eu cruzo quando eu estou correndo lá na ciclovia, né? Olha eles acenando ali para mim já. Isso aí. Então, a gente tem até mesmo por um cuidado físico, a gente tem um meio de socializar, né? A corrida, para mim, é um meio de socialização, assim como pedalar é um meio de estar juntos com amigos, conhecer novas pessoas. Então, pelo corpo, nós temos essa interação com o mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? E a gente tem as potencialidades, ou seja, desenvolvermos esse corpo, né? O corpo foi feito para ser desenvolvido, né? Então, eu estou com um recém-nascido em casa e é interessante que nessa primeira fase a gente vê o corpo em desenvolvimento e a mudança é diária no corpo, né? É fantástico ver isso acontecer, né? Dentro de casa, sob o nosso cuidado, sob a nossa vigilância, né? Então, isso tudo faz parte aí dessa visão bíblica de corpo, não só podemos observar isso no nosso cotidiano, mas a gente percebe isso dentro da Bíblia. Como que começa isso dentro das Escrituras? Como é que a Bíblia trata o corpo, né? Aonde que a gente vai buscar, então, essa fonte primeira para entender o corpo dentro do plano de Deus na criação, né? Os dois textos de Gênesis, né? Gênesis 1 e Gênesis 2, textos que falam da criação. Eu quero ler só 2 versículos, 1
de Gênesis 1 e outro de Gênesis 2. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, a primeira coisa quando a gente lê esse texto, a gente tem que ter essa perspectiva integral, né? Deus criou o homem à sua imagem, né? Não homem, sexo masculino, né? Homem, nesse sentido, é ser humano. Deus criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou e daí sim, gênero, sexo, homem e mulher os criou, certo? O que é importante a gente perceber nesse texto? A criação do ser humano como ele é, com os seus elementos constituintes, né? Ele é corpo, ele é alma, ele é espírito, ele é coração, ele é mente, ele é psique, ele tem tantos esses constituintes que servem para sua interação. Tem a ver com o projeto de Deus de criar um ser à sua imagem conforme a sua semelhança, né? Um ser que é próximo dele no sentido de constituintes, mas principalmente nas suas potencialidades, ou seja, um ser relacional, um ser dotado de capacidade criativa, um ser capaz de produzir cultura, de produzir linguagem, né? Um elemento muito legal, não dá tempo da gente falar sobre isso, mas um elemento muito legal é que esse ser criado à imagem e semelhança de Deus, dentro do contexto de Gênesis 1 e 2, é um ser criado para o trabalho, né? Então, um ser que trabalha, né? E por meio do trabalho se expressa, por meio do trabalho cria, por meio do trabalho constrói linguagem, constrói cultura e assim por diante, né? Agora, o texto de Gênesis 2:7, ele é um pouco mais específico, ele é um texto interessante, porque são duas narrativas de criação que a gente tem em Gênesis 1 e 2, né? E aqui em Gênesis 2, a gente tem uma narrativa de criação mais centrada no aspecto formal, né? Então, no primeiro é uma coisa mais abstrata, né? Deus criou a sua imagem, a sua imagem e semelhança, os criou tal. O 2:7, olha que interessante, a forma como Deus faz isso, como que Deus cria esse ser humano, meio operacional disso acontecer, né? Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou um ser vivo, né? Então, a ideia, né, que essa imagem remete é que do chão daquele jardim, que a gente conhece biblicamente como o Éden, o paraíso, o santuário em que Deus habita, né? Neste santuário você tem um chão, você tem um solo, e deste solo é que vai brotar a vida que vai gerar a possibilidade de sobrevivência do ser humano. As árvores, os frutos, as folhas e etc. vai brotar desse jardim. E é isso que vai permitir com que o ser humano coma e mantenha e sustente a vida, certo? Deste mesmo solo, o ser humano foi criado. Deus modela um corpo do pó dessa terra, deste chão, sopra em suas narinas o fôlego de vida. Fôlego aqui é ruá em hebraico, então ele sopra o espírito, né? A ideia de sopra espírito aqui. Então ele dá a este ser humano um espírito e por meio deste espírito este ser se torna um ser vivente, né? Então aqui a gente tem um ponto muito importante para destacar sobre a visão bíblica do corpo. É que o corpo humano, o corpo do homem, ele foi feito dentro de um projeto em que ele só pode viver por causa do fôlego de vida. O corpo não vive sem espírito, e espírito não tem onde habitar se não for em um corpo. Logo, a vida só pode se manifestar na junção desses dois elementos. O sopro de vida que encontra um corpo, certo? Isso é muito importante, a gente vai voltar um pouco mais para frente nesse ponto, certo? Isso gera, então, a vida no Éden, né? Homem vai ser criado, a mulher seria criada a partir da sua costela, que lhe seria companheira, que lhe corresponderia. Estes seres, então, agora estão ali responsabilizados por Deus de cuidar do jardim, de cuidar da terra, de se multiplicarem e assim por diante. Ou seja, Deus gera a vida e dá para o ser humano os meios para que este mesmo ser humano também gere vida. Então, sejam férteis, multipliquem-se, né? Gerem vida, né?
Isso leva a uma constatação muito interessante no finalzinho do capítulo 2, né? Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. O homem e sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Não é interessante que no texto da criação, ele precisa destacar no final, né, na última frase, ele precisa destacar a nudez dos corpos e que não era motivo de vergonha. Não era necessário que se escondesse a nudez dos corpos. De modo que, como não havia pecado, como não havia se introduzido o conhecimento do bem e do mal na vida humana, não havia nenhum tipo de vergonha. Ou seja, o corpo não estava sujeito às conotações estéticas e de desejo cobiçoso e etc. Não estava objetificado como o corpo se tornou objeto, né? Aqui era possível que vivessem nus sem nenhum tipo de vergonha. Só que algo acontece, né? Esse ser humano que foi criado por Deus, a gente sabe aonde isso vai dar, né? Se você está vestindo roupa hoje, é porque alguma coisa saiu fora do projeto, né? E nós não ousamos nos apresentar aqui na câmera sem roupa por causa disso, né? Existe alguma coisa nos nossos corpos e nos nossos olhos que mudou radicalmente com aquilo que era a experiência originária do ser humano criado por Deus. Eles viviam nus e não sentiam vergonha. A nudez jamais seria motivo de vergonha. Só uma curiosidade, a sequência da narrativa de Gênesis, quando você vai lá para a história de Noé, depois do dilúvio e tal, você tem uma cena curiosíssima, né? Que Noé, ele traz uma sentença sobre os seus filhos por causa que viram a sua nudez, né? Então, a nudez é algo muito sério a partir desse ponto, mostrando um contraste, né? Se lá no Éden, antes do pecado, viviam nus e não sentiam vergonha, depois aconteceu alguma coisa que se introduziu algo que não fazia parte da criação, né? O que a gente pode dizer sobre esse ser humano criado por Deus, a sua imagem e semelhança, o que tem como um elemento primordial o corpo, né? Deus olhou para tudo que havia feito e viu que tudo era muito bom, né? Essa é a visão bíblica sobre o corpo, né? O corpo é bom por ter sido criação de Deus. O corpo não é uma realidade inferior da vida humana, o corpo não deve ser relativizado, o corpo não pode ser maltratado, o corpo deve ser colocado no seu devido lugar para a glória de Deus, porque ele foi criado por Deus e por ter sido criado por Deus é bom, como o próprio texto de Gênesis vai deixar muito claro. E aí a conclusão, né, da criação, depois ali da criação do homem no sexto dia, você tem um Deus que olha para tudo que fez, né, o que acabou de fez um homem, né, e mulher, conforme a sua imagem e semelhança, e considera tudo isso como muito bom, né? Então aqui eu quero fazer uma pausa nas referências bíblicas para a gente fixar algum conteúdo aqui sobre o corpo e o que a gente viu até agora, tá? O corpo é o veículo fundamental da expressão humana. O corpo é elemento constitutivo das relações. Então, é por meio do corpo que nós experimentamos a vida. É por meio do corpo que nós nos relacionamos com as pessoas. É por meio do corpo que nós temos e construímos toda uma teia de relações. Isso, portanto, é um elemento fundamental que a gente vê da próprio projeto de Deus para a criação. Ele nos fez seres relacionais e por meio do corpo físico é que nós estamos nesse mundo e nos damos a conhecer e conhecemos, trocamos ideias, trocamos informações, trabalhamos juntos, construímos família, temos necessidades de afeto, temos o apetite sexual, temos a fome, temos a necessidade de prazer e assim por diante. Então, é por meio do corpo que tudo isso acontece. Todas as relações humanas são intermediadas pelo corpo. Corporeidade é um termo importante aqui, né? É a teia de relações que marcam o corpo físico consigo mesmo e com o mundo exterior. O corpo, juntamente com a alma ou espírito, constitui a manifestação do ser humano, criado por Deus e parte de sua criação, está escrito errado aí, né? Por parte de sua criação, o corpo é bom. E este é um ponto fundamental. O corpo é algo para o qual Deus olha e diz: ficou muito bom. O que eu fiz era bom.
Se nós temos visões distorcidas sobre os corpos, é porque nós não estamos enxergando como Deus enxerga. Se nós temos uma visão distorcida sobre os corpos, é que nós estamos enxergando pelos olhos da serpente e não pelos olhos de Deus. Porque pelos olhos da serpente é que a nudez agora precisava ser coberta. E para Deus isso nunca seria necessário. Mas a gente já vai chegar nesse texto. Uma outra referência importante. O corpo é parte de uma unidade. Sem alma, que é nefesh em hebraico, que é a respiração, né? Nefesh é essa parte aqui do corpo, né? Nefesh significa boca, garganta, o instrumento pelo qual acontece a respiração dentro da visão hebraica, né? Ou o espírito, que é ruá, o sopro divino que torna o ser vivente, né? O corpo perece. Sem o corpo não há manifestação de vida, né? O que isso significa, né? Resumindo isso de um jeito muito simples, um corpo sem alma e espírito é um cadáver. E um espírito ou alma sem um corpo é uma alma penada, é Gasparzinho, e a gente sabe que isso não existe, né? Então a gente está falando que a manifestação da vida só acontece dentro de uma relação de unidade. É corpo e espírito barra alma, né? Então, um ser integral, e é ali que se manifesta a vida, ok? Seguindo, Gênesis 3 mostra, então, que este corpo da criação vai passar por uma experiência traumática. E essa experiência traumática vai determinar a forma como nós encaramos o corpo humano e como usamos o corpo humano até hoje. Olha que interessante o que esse texto diz. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, ou seja, no momento em que eles comem do fruto e assim transgridem o mandamento do Senhor que dizia com toda clareza para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento em que eles comeram, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Veja, o que é interessante aqui. O final do capítulo 2 é que eles viviam nus e não sentiam vergonha. E a partir daquele momento em que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, quebrando um mandamento do Senhor que dizia para que não comesse do fruto do bem e do mal, os seus olhos se abriram. E a primeira coisa que aconteceu, o que foi? Eles perceberam que estavam nus. Pela primeira vez, eles perceberam nudez. E isso gerou para eles vergonha. E isso fez com que, inclusive, eles usassem os elementos da criação para cobrirem a nudez e cobrirem a nudez da presença de Deus e um dos outros. Agora, o que é interessante nisso? O jardim é o mesmo de Gênesis 2 e de Gênesis 3. Os corpos são os mesmos. A gente está falando de homem e mulher. São os mesmos corpos que antes não eram, né, vistos com vergonha, mas que agora são vistos com vergonha. São exatamente os mesmos corpos, são exatamente as mesmas circunstâncias, mas os seus olhos foram modificados. Agora, não com o olhar de Deus, mas com o olhar da serpente. Eles passavam a olhar uns para os outros e enxergar a nudez como motivo de sua vergonha. Sua vergonha era algo tão expressiva que quebra não só a relação do homem com a mulher, que não modifica somente o olhar que o homem vai ter. E agora eu vou trazer o assunto para nós, homens aqui, né? Não tem nenhuma mulher intrusa no grupo aqui não, né? Então, para nós, homens, né? O nosso olhar para o corpo foi diferenciado por causa disso. É por isso que se introduz desejo fora do padrão estabelecido por Deus. É desejo que não é o desejo para ser uma só carne, mas é o desejo da cobiça. É o desejo que faz com que o corpo da mulher se torne para o homem objeto da sua satisfação sexual. É o corpo destituído daquilo que o constitui, imagem e semelhança de Deus.
destituído da sua dignidade de imagem e semelhança de Deus, para virar objeto. E a gente vive numa cultura onde isso é tão claro, né, gente? Então, olha comercial de cerveja, olha a realidade da pornografia, olha a forma como o nosso mundo explora comercialmente o problema essencial do ser humano, que olha para a mulher como objeto do seu próprio desejo e prazer sexual. Isso é sério porque atingiu a relação com Deus, né? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo. Medo de quem? Medo de Deus. E por que ele teve medo de Deus? Porque ele estava nu. A sua nudez afeta a sua relação com Deus. A sua visão sobre o corpo afeta a sua relação com Deus agora. De modo que ele precisa se esconder da presença de Deus. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? E aqui a gente tem a grande pergunta retórica que Deus faz, né? E essa pergunta responde tantas coisas sobre a humanidade, né? Você fez o que eu disse que não era para fazer, né? Você quebrou o mandamento e isso trouxe consequências sobre a vida, né? Então eu quero fazer 3 considerações para a gente fechar essa primeira parte. Primeiro, o ser humano não possui um corpo. O ser humano é um corpo. Isso é importante para nós. O ser humano não possui um corpo, ele não tem um corpo. Do ponto de vista bíblico, nós somos corpo. Não dá para gerar uma divisão entre o que é material e imaterial no ser humano. O que é corpo e o que é espírito, o que é corpo e o que é alma. O ser humano, do ponto de vista da visão bíblica, ele é um ser indivisível, criado por Deus para que a vida seja manifestada quando corpo e espírito estão integrados. E somente assim é que a vida pode ser manifestada. Esse é um primeiro elemento fundamental para nós. Nós não possuímos um corpo, nós somos corpo. Segundo lugar, o corpo é bom. E a dignidade do corpo é assegurada por ser criação de Deus. A imagem e semelhança de Deus. E terceiro, o pecado atingiu a vida em toda a sua manifestação. Ou seja, o corpo precisa de redenção, assim como o espírito. Então, quando a gente pensa na pregação do evangelho, na mensagem de Jesus, na salvação, na vida eterna e etc., normalmente, tradicionalmente, por causa da visão grega, a gente já vai falar sobre isso mais para frente, por causa de uma visão grega sobre o ser humano e não bíblica, nós tendemos a achar que o objeto de redenção de Cristo não é o corpo, mas o espírito. O que precisa de salvação é o nosso espírito, já que é o espírito que é eterno. Não é à toa que representações de céu e etc. são a pessoas que estão vagando como espíritos, né? Tem gente que ainda acha que a vida futura na glória de Deus é a gente com asa, viramos anjos, né? Eu lembro de quando eu era pequeno, tinha um flanelógrafo na nossa igreja, não sei quantos de vocês já ouviram falar em flanelógrafo, né? Mas o flanelógrafo era a última tecnologia do meu tempo, que era uma flanela mesmo, né, com um desenho, e ali a professora colava naquela flanela, né, uma espécie de velcro bem fraquinho, colava ali as figuras que representavam as imagens, as cenas bíblicas, né? E ali a gente tinha um castelo representando o reino de Deus e o castelo estava nas nuvens, né? Então, aí eu achava estranho, como é que pode ter um castelo nas nuvens, né? Isso aqui tá, o máximo que eu cheguei a pensar nisso foi a história de João Pé de Feijão, né? Que tinha um castelo lá nas nuvens, né? Mas reino de Deus com castelo nas nuvens, e como é que eu vou andar sobre as nuvens? Não pode ser com esse corpo, porque o corpo pesa, né? Você vê que eu, com 5 anos de idade, já fazia raciocínio de física, né? É impressionante isso aqui. Não, tô brincando, não fazia esses raciocínios, não. Mas hoje você para para pensar como exatamente vai se sustentar um corpo numa nuvem, né? Porque a visão que nos foi transmitida ao longo de séculos, já que a teologia cristã foi fortemente influenciada pelo pensamento e pela filosofia grega, é que a redenção se dá no espírito, que o espírito é mais importante que o corpo,
que Jesus veio aqui para redimir espírito e que a nossa vida futura é uma vida no espírito e não no corpo. Se a vida futura é uma vida no espírito e não no corpo, por que a gente está esperando a ressurreição dos corpos? 1 Coríntios 15. Por que Jesus ressuscitou em corpo e não virou uma alma vagando lá pela Judéia e etc? Ele foi tocado, ele apresentou suas marcas, era o corpo que trazia cicatrizes do seu sofrimento. Entende? Esse era o corpo ressuscitado de Cristo, semelhante ao corpo que um dia nós receberemos. Um corpo glorificado. Certo? O corpo, portanto, assim como o espírito, é alvo da redenção de Deus. O que leva a gente à nossa segunda consideração. O corpo e a redenção, né? Interessante porque a palavra de Deus, ela traz o evangelho, como eu disse, né? O corpo é alvo da redenção de Deus, assim como o espírito é alvo da redenção de Deus. Talvez esse negócio de Jesus nos salvar, né, espiritualmente, esteja claro para a maior parte de nós. Mas talvez a redenção do corpo, né, seja uma novidade para muitos de nós. E eu espero que seja uma novidade transformadora. Em primeiro lugar, por causa disso daqui. João 1,14 diz que assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Quando você lê o capítulo 1 de João, você vai ver que logo no começo, essa palavra que ele está dizendo, né, e a palavra se tornou ser humano, é o próprio Jesus, que é o agente de Deus em toda a criação. O que remete a gente de novo lá para Gênesis 1 e 2. Quem é que estava com Deus, criando o ser humano à sua imagem conforme a sua semelhança? O Cristo. Ele estava lá. Ele é a palavra da criação. É por meio dele que todas as coisas vieram à existência, incluindo o ser humano na sua totalidade, que é corpo e espírito. Este ser humano foi criado por Deus e Jesus é agente dessa criação. Agora, o que esse texto afirma é tremendamente ousado dentro da visão bíblica. É que essa palavra, que é o Cristo, o agente da criação de Deus, veio a este mundo como um de nós, experimentar a vida na dimensão do corpo. Ele veio entre nós, ele se fez carne e osso. Ele veio viver como corpo entre nós, experimentar a vida do jeito que nós experimentamos a vida, interagirmos uns com os outros do jeito que nós interagimos uns com os outros. É isso que ele veio fazer ao receber um corpo. Por isso, com base nesse texto, a gente pode dizer que a importância do corpo é afirmada no cristianismo quando a divindade se faz corpo. Essa é uma afirmação central da fé cristã, a de João 1,14 que a gente leu. O cristianismo parte da convicção que Deus, em Jesus Cristo, se faz ser humano. E isso significa que Deus, em Jesus Cristo, se faz corpo. E isso é lindo. Esse era o projeto de Deus. E é assim que Deus veio à história nos redimir, fazendo-se corpo, entrando na história humana pela porta que nós entramos e experimentamos a vida. A interação com o mundo por intermédio do corpo, da vida manifestada na sua integralidade, ok? Isso significa que a gente pode fazer uma outra pergunta. E por que exatamente foi necessário que Jesus viesse a este mundo em corpo, né? Dois textos chamam a atenção. Primeiro, Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 10. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas. Se referindo aos versículos anteriores, que esses sacrifícios e ofertas que Deus rejeitou era o sacrifício dos touros, de bodes, de animais, certo? Então, não quiseste, o Senhor rejeitou os sacrifícios e as ofertas. Contudo, me deste um corpo, e me deste um corpo para oferecer como sacrifício. Porque Deus veio ao mundo em corpo na pessoa de Jesus Cristo, para oferecer este corpo como sacrifício, para que nós fôssemos redimidos.
me deste um corpo para que fosse oferecido como sacrifício. E o versículo 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. E essa é uma afirmação importante, né? Não é apenas um sacrifício, mas oferta. É um corpo que é oferecido em uma substituição. É o corpo dele pagando o preço, sofrendo, sendo violentado, sendo transpassado pelos cravos, pelos pregos, sendo humilhado em sua nudez no nosso lugar, para que os nossos corpos fossem poupados, para que os nossos corpos fossem redimidos. Foi o corpo dele pelo nosso corpo, ok? Um outro texto importante para nós, esse eu acho fantástico. Jó, capítulo 10, versículos 4 e 5. Nós temos algumas perguntas que são feitas para Deus. Por quê? Perguntas que são feitas diante do sofrimento humano. As perguntas que estão postas aqui é mais ou menos no seguinte sentido: para o Senhor, que está aí, distante da nossa realidade e que não experimenta a vida como nós experimentamos, o Senhor não tem noção do que é sofrer como a gente sofre. O Senhor não tem o que é a dimensão do sofrimento humano no corpo. O Senhor não sabe o que é sofrer como a gente sofre. Ele coloca isso da seguinte forma: acaso tem olhos de carne? Perguntando para Deus. E enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Olha que interessante aqui. Entre nós temos pessoas que viveram um pouco, né? Meu caso, 22 anos, e o caso do Ralph, que já viveu bastante, é um homem experiente, etc, né? Tô vendo ele aqui na câmera, né? São pessoas que estão em posições diferentes da sua trajetória de vida, né? Então, quando a gente pensa na vida humana em termos de calendário, a gente sabe que nós temos os nossos dias contados. E o que nos limita hoje de experimentarmos eternidade é a limitação do nosso corpo. Nós temos uma finitude, nós temos um corpo que tem prazo de validade. Nós temos um corpo que, por causa do pecado ter se introduzido na história, ele adoece, ele envelhece, ele enfraquece, e a gente sabe qual é o fim de todos nós. É a morte física, é a morte. Entende? Nosso corpo está em um processo de deterioração, e a gente sabe disso. E ele lança essa pergunta para Deus, né? Acaso o senhor sabe o que é ter prazo de validade? Acaso o senhor sabe o que é ter olhos de carne? Interessante, porque em Jesus, Deus olha para essas perguntas e diz: sei. Eu sei o que é ter olhos de carne. Eu sei o que é ter prazo de validade. Eu sei o que é viver sabendo que com 3 décadas e pouco de existência, uma cruz me espera. Eu sei exatamente o que é isso. Eu sei exatamente o que é isso. Tenho total experiência da vida, assim como vocês experimentaram a vida. Então, para a gente fechar esse ponto, o corpo é bom, e isso a gente já falou, só que agora a gente precisa ampliar essa questão da dignidade do corpo. Por quê? Porque a sua dignidade, agora a gente viu, ela é duplamente assegurada. Em primeiro lugar, porque ela é criação de Deus, conforme a sua imagem e semelhança. Mas tem um segundo elemento que a Bíblia nos mostra no Evangelho de Jesus Cristo. Porque Deus adentrou a realidade humana em corpo. Então, o fato de Deus ter encarnado em corpo é o que dignifica pela segunda vez a realidade do corpo e a experiência corpórea da vida. Em segundo lugar, a valorização do corpo na Bíblia. Encontrei isso na internet sobre a experiência corpórea da vida. A Siri falando comigo, que ela achou alguma coisa na internet sobre a experiência corpórea da vida. Siri, desculpa, mas ninguém te perguntou nada agora. Segundo lugar, a valorização do corpo na Bíblia contrasta com a visão greco-romana, para a qual o corpo é uma realidade material inferior, em comparação com a imaterialidade da alma e também a sua eternidade. Então tem um contraste, tem um choque de visões.
E, infelizmente, o nosso mundo ocidental foi muito mais formado pela visão greco-romana do que pela visão judaica, veterotestamentária, de corpo e bíblica. Nós fomos muito mais influenciados por essa ideia de que o corpo, por ser material, por ser físico, por ter prazo de validade, etc., ele é uma realidade inferior, quando comparado com aquilo que é eterno, vive para sempre e assim por diante, e é imaterial, que é o caso da alma. Os gregos pensavam no corpo como prisão da alma, por exemplo. Então, para eles, morrer era uma coisa boa, porque morrer significava libertação. Morrer significava que minha alma estava livre para alçar voos eternos. O corpo é um aprisionamento da alma, mas a alma é a eternidade. A alma é superior. E a alma, eu estou falando alma como sinônimo de espírito nesse caso, tá? Ou seja, a dimensão imaterial da vida, tá? Então, este ser, do ponto de vista da visão grega, é um ser superior enquanto espírito, mas não enquanto corpo. Corpo é inferior, corpo é limitado. E essas visões bíblica de integralidade, onde corpo e espírito são alvos da redenção do Senhor, e a visão grega de que o corpo material, portanto mortal, é inferior quando comparado com alma, espírito, imaterial e eterno, tem implicações éticas. A nossa conduta será determinada pela visão que nós temos de ser humano. A visão grega e romana, né, de corpo, sobre a inferioridade do corpo, acarreta em condutas extremas. Que condutas são essas? Primeiro, por um lado, a negação do corpo. E aí a gente tem práticas rigorosas, principalmente de escolas religiosas do mundo greco-romano, que praticavam jejuns rigorosíssimos a pontos de desfalecer e etc. Rituais de autoflagelação, né? Essa ascese que a gente está falando, né? Então, essas visões tremendamente negativas sobre o corpo, que, por um lado, visava punir o corpo, né? Então, essa é a ideia de uma negação do corpo. A gente, já que o corpo não presta, já que o corpo é matéria, ele é inferior, etc. Então, esse corpo precisa ser punido, precisa ser negado. E aí se faz isso por meio de rituais tremendamente rigorosos para com o corpo. Paulo mencionou problemas assim entrando na igreja dos Colossenses. Né? Capítulo 2 de Colossenses, versículos 20 a 23, Paulo lidava com essa questão de pessoas que estavam se submetendo a regras rigorosas contra o corpo, mas que Paulo está falando o seguinte: olha, isso não tem nada a ver com o evangelho. Vocês estão submetendo o corpo de vocês a uma ascese, a diversos mandamentos, a regras severas com o corpo, só que não é por aí que a gente vai refrear os impulsos dessa carne que movimenta esse corpo para o pecado. Não é este o caminho. Só que existe um outro lado, um outro extremo, que essa visão grega de inferioridade do corpo pode acarretar, que são os excessos com o corpo. E isso daqui é muito mais comum no nosso contexto e até mesmo entre nós do que a primeira visão da negação do corpo. Né? Então, os excessos com o corpo são fruto de uma visão de que é o espírito que vai ser salvo, de que é a alma que importa, não é o corpo. Então, por isso, você relativiza o corpo. Já que eu consigo dividir o ser humano, eu consigo compartimentar a experiência humana. Então, para mim, não tem problema nenhum ter práticas espirituais, como vir à igreja, como orar, como ler a Bíblia, como participar de um pequeno grupo, coisas do tipo. E, ao mesmo tempo, ter práticas com o meu corpo que não condizem com as minhas práticas espirituais. Práticas como glutonaria, como bebedeira, como sexualidade fora dos padrões bíblicos, como vício em pornografia, como cultuando o sexo, como cultuando o prazer, como fazendo todas essas coisas. Se torna totalmente normal por causa de uma visão distorcida, por causa de uma visão compartimentada da vida, em que eu posso, onde é plausível, dentro de uma lógica que é possível ter uma experiência espiritual com Deus sadia, e isso é uma dimensão espiritual do homem, e ter uma experiência que aproveita de tudo que este mundo oferece para a minha experiência corpórea. O sexo, a bebedeira, glutonaria, etc. Né?
para você dormir hoje, assista o Seven, os Sete Pecados Capitais lá do, do Brad Pitt e do Morgan Freeman, e aí você vai lembrar dos Sete Pecados Capitais, a glutonaria, a luxúria e etc, né? A ira, a vaidade e assim por diante. Isso é o ser humano dando vazão aos excessos praticados com o seu corpo, justamente porque relativizam a importância do corpo na vida. Só que isso não cabe dentro da visão bíblica. Por quê? Romanos 6, de 12 a 14, deixa isso tremendamente claro para nós. O corpo está aqui para uma ética que glorifica a Deus. Nós devemos, do ponto de vista bíblico, usar a vida, especialmente na sua experiência física, corpórea, para glorificar a Deus. Olha o que o texto diz. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Não deixa que o pecado exerça senhorio sobre o corpo de vocês, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Não permita que o seu corpo seja governado pelo pecado. Não entregue o seu corpo à escravidão do pecado, à prática da injustiça. Não permita que o pecado diga o que você deve fazer com o seu corpo e o que você deve experimentar por meio do seu corpo. Ao contrário de tudo isso, ofereçam o corpo de vocês como instrumento para fazer exclusivamente o que é certo, visando o quê? A glória de Deus. A glória de Deus. O nosso desafio como homens cristãos é encontrarmos uma corporeidade que glorifica a Deus e nisso encontramos prazer. Que já não precisamos mais daquilo que o pecado me oferece como fonte de satisfação e prazer para de fato desfrutar alguma alegria e felicidade nessa vida. Mas encontrarmos realização, felicidade, satisfação, colocando o nosso corpo a serviço de Deus. Isso envolve o quê? Tudo que Deus criou para o corpo. O sexo foi criado por Deus. O corpo foi criado para o sexo. E isso é bom. Deus olha e diz, é bom. Eles viviam nus e não sentiam vergonha. Não tem absolutamente nada de errado com isso. Agora, não, assim como o Riscado lembrou na semana passada de uma série que a gente fez, que foi o Livremente, eu quero lembrar de uma outra que a gente fez um tempo atrás, que foi sobre idolatria. O sexo não é o problema. O problema é como nós lidamos com o sexo. Lembra que idolatria consiste em fazer com que coisas boas sejam senhoras sobre a nossa vida, dominem a nossa vida e passamos a servir. Isso que é a idolatria, isso que constitui idolatria. Entende? Comer, tem alguma coisa de errado com comer? De jeito nenhum. Comer é uma alegria, é um prazer. O beber é uma alegria, é um prazer. Só que tudo o que nós fazemos agora, nós já temos uma visão correta. Eu não posso permitir que nada se torne senhor sobre a nossa vida. Daí que o vício em comida, a falta de domínio próprio com relação à bebida, a falta de domínio próprio que me leva à glutonaria ou coisas do tipo, é que nós temos uma deturpação de algo bom, de algo prazeroso. Para pensar o seguinte, gente, se comer não fosse coisa boa, Deus teria feito toda essa diversidade que nós temos para a alimentação? Deus teria dado para nós a capacidade de manipular os elementos, ingredientes e criarmos pratos simplesmente infindáveis.
Olha que coisa linda, isso é projeto de Deus, isso faz bem. Mas quando que isso se torna pecado, nocivo, quando eu não tenho limites, quando isso passa a exercer senhorio sobre a minha vida. Então eu já não faço mais para a glória de Deus, faço puramente visando o meu prazer. E isso se aplica a todas as dimensões e aquilo que a gente faz com o nosso corpo. A gente estava falando antes aqui, né? A prática do esporte, por exemplo. Vocês sabem, eu sou maratonista, eu treino bastante nessa fase que a maratona está um pouco longe, a maratona que eu vou fazer é só em julho do ano que vem, junho, final de junho do ano que vem, eu estou no período de manutenção nos meus treinos. Então, na manutenção, eu corro de 60 a 70 quilômetros por semana. Entre ontem e anteontem, eu corri 24 quilômetros. Sábado, eu vou fazer um treino de 20 quilômetros. Eu tenho um tremendo de um prazer nisso. Só que eu estou consciente de que dependendo da forma como eu lido com algo que é bom, a prática esportiva, manter-se ativo e etc. Dependendo da forma como eu lido com isso, isso pode se tornar um ídolo e se torna nocivo, exercer o senhorio sobre a minha vida. Quando a gente vai para uma academia e o único objetivo nosso é estética, aparência, não é, já transcendeu a dimensão do cuidado à saúde, já transcendeu a dimensão do bem-estar, já transcendeu isso. Já foi para uma dimensão de o sujeito entrar na academia, eu não sei, o Caleb eu sei que faz isso, entra na academia, tira a camisa, pega o celular e fica tirando o selfie dele fazendo exercício, coisas desse tipo, entende? Já transcendeu a dimensão do bom senso, já transcendeu a dimensão de que eu estou podendo praticar um exercício para a glória de Deus, que eu posso correr para a glória de Deus, que a minha sexualidade com a minha esposa é para a glória de Deus. Porque isso é projeto de Deus na criação. Agora, olha o que Paulo diz em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês. E o que ele fez? Ele entregou o corpo dele por vocês. Dessa forma, retribua, entregue o corpo de vocês para ele. Entregue o corpo de vocês para ele. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E corpo aqui leva isso em consideração. Não é uma dimensão material e física do ser humano. É a totalidade da vida. Entreguem-se a Deus. Só que esta entrega vai acontecer quando os nossos corpos, que são meios de interação com o mundo, e são entregues a Deus como instrumentos da justiça e para o louvor da sua glória. Por isso, a gente precisa aprender e levar em consideração o seguinte. Esse é um texto que, gente, eu tenho feito esse exercício há alguns anos. Eu dou aula de ética cristã num seminário Servo de Cristo lá em São Paulo já há alguns anos. E esse é um texto fundamental para você pensar a ética cristã, que é 1 Coríntios 10:31, em que Paulo disse o seguinte: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Qual é o nosso objetivo de vida, gente? A glória de Deus. Comer e o beber são as coisas corriqueiras do nosso cotidiano, das quais depende a sustentação da vida. Nós precisamos comer e beber, assim como nós precisamos fazer outras coisas, para as quais fomos criados para fazer. Como nos expressarmos sexualmente, por isso Deus nos deu o casamento, unir-se à sua esposa e se tornar uma só carne. Deus nos deu isso. Deus nos deu todos esses elementos para serem praticados de uma forma sadia para o louvor da sua glória. O outro texto, como que a gente lida com isso? Como é que Paulo lidava com essa realidade? Eu acho esse texto fantástico. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. O que a gente faz com o nosso corpo? Nós precisamos sujeitar o corpo à disciplina. Nós não podemos permitir que
todas as coisas que o mundo me oferece como expressão, como meio de interação e satisfação que acontece sempre por meio do corpo, se tornem instrumentos de escravidão para mim, contrários à vontade de Deus e para fora do seu propósito. Cabe a nós, homens cristãos, termos a consciência do corpo e do papel do corpo na vida, porque a Bíblia nos diz assim, e colocarmos o nosso corpo sob disciplina para a glória de Deus. De modo, para a gente chegar no ponto de dizer o seguinte, eu acho que essa é a jornada que a gente precisa entrar, como homens, cristãos, como discípulos de Jesus. É a gente poder ter a consciência de que quando eu saio para correr, amanhã cedo eu vou sair para correr. E eu vou ter a consciência de que aquilo que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Que a minha vida sexual com a minha esposa é para a glória de Deus. Que a minha interação com os outros é para a glória de Deus. Então isso coloca diante de nós um tremendo de um crivo. O que eu estou fazendo por meio do meu corpo glorifica a Deus? Não esquece que os seus olhos faz parte do seu corpo. E quando você utiliza os seus olhos para olhar para uma mulher como objeto, isso glorifica a Deus? Quando você utiliza os seus olhos e os seus ouvidos para acessar um conteúdo pornográfico na internet, isso glorifica a Deus? É o bom uso do corpo? É o bom uso da sexualidade? É dentro do propósito de Deus? E isso a gente pode estender para tantas coisas. Sabe? E aí, agora, eu sei que com a sexualidade eu não peguei ninguém, mas agora eu vou pegar. O churrasco do final de semana. O churrasco do final de semana. Se com a sexualidade não pegou, agora eu vou pegar com a comida. Sabe o churrasco do final de semana? Sabe o comer além da conta? Sabe aquela sensação de que você ficou pesado e que você sabe que você não devia ter comido tanto? Você não precisava ter comido tanto? Aquilo a Bíblia chama de glutonaria. Isso não é necessário. Isso é falta de domínio próprio. Isso não glorifica a Deus. Entende? Se você tem o hábito de tomar uma cerveja, de tomar um vinho, você tem que ter o limite. Você tem que saber até onde você pode ir. Isso não pode dominar você. O que te leva a isso não pode ser a sensação de barato pós-bebida. Não é disso que a gente está buscando. Paulo nos ensinou isso. Não se embriaguem com o vinho. Se você está procurando uma experiência que te conecte a uma realidade para fora do corpo, entende? Que te conecte a uma realidade extrasensorial, não vá pelo vinho. Encham-se do Espírito. Isso glorifica a Deus. Para a gente concluir, então, e aí já, eu sei que eu estou avançando no meu horário aqui, mas só para a gente concluir, a visão cristã sobre o corpo conduz a uma ética que, 2 pontos, glorifica a Deus por meio do corpo, em tudo o que faz. Glorifica a Deus, nos faz ver o corpo como alvo da redenção de Deus e como instrumento pelo qual nós glorificamos a Deus em tudo que nós fazemos. Segundo lugar, valoriza o corpo do próximo, não como objeto em sentido estético e ou para o próprio prazer, que é a cobiça, mas como alvo do cuidado, que é o amor, e da mensagem da redenção em Cristo Jesus. Então, o que para nós, homens cristãos, deveria estar tremendamente claro com relação ao corpo e qual é a nossa meta? Em primeiro lugar, renovar a nossa visão sobre o corpo. A partir, eu acredito que desses 3 pontos que a gente trabalhou, nós já temos um ótimo ponto de partida para renovar a nossa visão sobre o corpo. Segundo lugar, entender que o nosso corpo é instrumento para a glória de Deus e não para a satisfação do pecado. Se o nosso corpo é instrumento para a glória de Deus, cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, praticar atividade física, ter uma sexualidade sadia, tudo isso
é parte que deve estar atuando junta naquilo que nós chamamos de viver para a glória de Deus. O nosso comer, o nosso beber, o nosso praticar o nosso esporte, seja ele qual for, tudo isso deve ser para nós, visto e purificado como um instrumento para a glória de Deus. Certo? O que nos leva, em último lugar, a levar isso em consideração. Como é que nós olhamos para os corpos? Nosso mundo nos ensina para olhar para os corpos. Olhamos para os corpos e enxergamos a sua condição. Por exemplo, Jesus olhava para os corpos e se compadecia da sua condição. Jesus olhava para os corpos e enxergava a lepra, enxergava a cegueira, enxergava a paraplegia, e ele promovia a vida. E, inclusive, esta vida que ele promovia diz respeito a uma satisfação e uma plenitude da experiência corpórea. Ele curava corpos. Ele não usava corpos para sua satisfação pessoal. Ele não usava corpos como um instrumento de avaliação estético. Ele olhava para os corpos como objeto de redenção. Ele olhava para corpos como objeto de cuidado e amor. Isso precisa ser trabalhado na nossa mente e nos nossos olhos.